Existe um lugar enterrado sob a água. Não numa lenda, não numa metáfora. Um lugar com coordenadas geográficas reais, identificadas por satélites da NASA, onde 2 rios extintos se encontram com outros 2 que ainda existem hoje, formando exatamente a configuração de 4 rios descrita num texto com mais de 3.000 anos de idade. O cheiro de lama quente do Golfo Pérsico ainda impregna as amostras de sedimento retiradas dali. Geólogos descreveram o solo, fértil, escuro, distinto de tudo ao redor. Um ponto onde a Terra parece ter sido outra coisa, algo anterior. Cientistas não religiosos, trabalhando com imagens de radar e análise isotópica, chegaram a uma conclusão que nenhum deles esperava publicar. Não estamos falando de mitologia. Estamos falando de uma região que esteve acima da água há exatamente 12.000 anos, quando o nível do mar era 30 metros mais baixo do que hoje. Uma planície verdejante, irrigada, cercada por montanhas ao norte, que desapareceu sob o oceano no mesmo período em que as primeiras civilizações humanas começaram a surgir, e em que as histórias de um paraíso perdido apareceram em culturas que nunca se encontraram. O que esses cientistas encontraram muda a forma como você vai ler esse texto essa noite. O texto de Gênesis não começa com teologia, começa com geografia. Isso é o que a maioria das pessoas não percebe quando lê os primeiros capítulos da Bíblia. Antes de qualquer mandamento, antes de qualquer punição, antes de Eva e da serpente, há uma descrição topográfica. Precisa, quase técnica. O autor descreve um rio que nasce num jardim e se divide em 4 braços. Nomeia esses braços. Nomeia as regiões que eles banham. Menciona ouro, resina e pedras preciosas encontradas naquelas terras. São detalhes que não pertencem ao vocabulário do mito. Pertencem ao vocabulário de alguém que está descrevendo um lugar real. O nome Éden, em hebraico antigo, carrega um duplo significado: deleite e planície fértil irrigada. Não é apenas um jardim belo, é um jardim específico, um lugar baixo, úmido, alimentado por água corrente, onde a vegetação cresce sem esforço. Os acadêmicos que estudam o texto hebraico original apontam que a palavra usada para jardim, gan, não implica um espaço decorativo, mas um espaço produtivo, um local cultivado, vivo. O texto diz que de dentro desse jardim brotava um rio, um único rio. E esse rio, ao sair do jardim, se dividia em 4. O Pison, que banhou uma terra chamada Havilá. O Gion, associado à terra de Cuxi, o Hidekel, que é o Tigre, e o Eufrates. Aqui mora o primeiro mistério real. O Tigre e o Eufrates existem. Qualquer mapa moderno os mostra, nascendo nas montanhas da Turquia, descendo pelo Iraque, convergindo antes de desaguar no Golfo Pérsico. Se 2 dos 4 rios do Éden ainda correm hoje, os outros 2 precisam ter existido na mesma região geográfica. Não do outro lado do mundo, ali, no mesmo sistema hidrográfico. Por milênios, essa questão foi tratada como alegórica. Teólogos medievais colocaram o Éden na Etiópia, na Armênia, na Mongólia, na Índia. Um bispo do século IV chegou a sugerir que o jardim existia numa dimensão espiritual inacessível ao corpo humano. A incerteza era conveniente, mantinha o mistério fora do alcance da arqueologia. Mas o problema é que a arqueologia chegou de qualquer jeito. Imagine a cena. É o ano 1200 a.C. O sol do verão mesopotâmico cai sobre terras que hoje são o sul do Iraque como uma pedra de metal quente. O ar cheira a sal, a pólvora de areia, a resina de tamarindo. Esse era o cheiro do mundo antigo naquela região, registrado em tábuas de argila que os escribas sumérios usavam para documentar tudo, desde transações comerciais até cosmogonias. E o que esses escribas descreviam repetidamente em diferentes civilizações em diferentes épocas? Um jardim original, um paraíso perdido, um lugar onde os deuses plantaram a primeira vida. O mito sumérico do Dilmun, uma terra pura, luminosa, sem morte e sem doença, descreve um local ao sul da Mesopotâmia, em direção ao mar. O épico de Gilgamesh,
escrito séculos antes que qualquer versão escrita do Gênesis fosse compilada, fala de um jardim dos deuses às margens de um grande rio que se bifurca. As semelhanças não são vagas, são estruturais. Isso não significa que a Bíblia copiou os sumérios. Significa algo mais complexo e mais interessante, que diferentes povos em diferentes séculos guardavam a memória do mesmo lugar. Uma memória que pode não ser apenas simbólica, porque quando os geólogos começaram a olhar para o fundo do Golfo Pérsico com os instrumentos do século XXI, encontraram algo que as escrituras antigas descreviam com uma precisão perturbadora. Encontraram os rios desaparecidos. Em 1987, um arqueólogo chamado Juris Zarins publicou um artigo na revista Smithsonian que deveria ter abalado o mundo acadêmico. Zarins não era um excêntrico. Era um pesquisador sólido, com décadas de escavações no Oriente Médio, ligado à instituição científica mais respeitada dos Estados Unidos. E o que ele propôs, com base em análises de imagens de satélite da NASA combinadas com estudos geológicos, era o seguinte: o Jardim do Éden está submerso, está no fundo do Golfo Pérsico, e estava acima da água há aproximadamente 12 mil anos, quando o nível do mar era consideravelmente mais baixo do que hoje. A teoria de Zarins se apoia em 4 pilares. Primeiro, as imagens de radar da NASA revelaram no leito do Golfo Pérsico as marcas inconfundíveis de 2 rios extintos. Rios que um dia correram pela superfície e foram engolidos pelo avanço do mar. Zarins os identificou como candidatos ao Pison e ao Gion, os 2 rios bíblicos que ninguém havia localizado até então. Segundo, a confluência desses 2 rios extintos com o Tigre e o Eufrates acontece exatamente na região onde o Golfo Pérsico começa, ao sul do atual Iraque. Geograficamente, é o único ponto do planeta onde 4 rios com as características descritas em Gênesis poderiam ter coexistido. Terceiro, a análise de sedimentos retirados do fundo do Golfo confirmou que aquela região esteve exposta ao ar até aproximadamente 10.000 a.C., um período que corresponde ao fim da última era glacial, quando o degelo elevou os oceanos e inundou as planícies costeiras de todo o mundo. A terra que foi submersa era fértil, úmida, coberta de vegetação. Quarto, esse mesmo período, entre 12.000 e 10.000 anos atrás, é exatamente quando a arqueologia registra as primeiras evidências de agricultura deliberada na região. Humanos que antes caçavam e coletavam começaram abruptamente a plantar, a cultivar, a fazer o que o texto de Gênesis descreve Adão fazendo no jardim. A teoria de Zarins não é aceita de forma unânime. Há céticos legítimos. O paleoclimatologista Jeffrey Rose, da Universidade de Birmingham, publicou em 2010 um estudo que reforça a hipótese do Golfo Pérsico, mas com ressalvas importantes. As evidências de ocupação humana naquela planície submersa ainda são indiretas. Não encontramos artefatos no fundo do mar. Não encontramos estruturas. O que encontramos são sinais geológicos de habitabilidade, o que é diferente de prova de habitação. Mas então veio 2019. Naquele ano, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Tubinga, liderada pelo Dr. Joris Peters, publicou novos dados sobre Göbekli Tepe, o complexo de pedras monumentais no sudeste da Turquia que reescreveu nossa compreensão da pré-história humana. Göbekli Tepe foi construído há pelo menos 12.000 anos, antes da agricultura, antes das cidades, antes de qualquer coisa que chamamos de civilização. O que a equipe de Peters identificou em 2019 foi algo específico nos pilares esculpidos do sítio. Uma representação consistente de animais que correspondem exatamente à fauna descrita no texto hebraico original ao redor do Jardim do Éden. Leões, touros, serpentes, aves, animais que no texto bíblico Adão nomeia um por um. Göbekli Tepe fica a menos de 800 quilômetros da cabeceira dos rios Tigre e Eufrates. Em 2020, durante escavações adicionais em Göbekli Tepe, coordenadas pelo Instituto Arqueológico Alemão, pesquisadores descobriram numa das câmaras centrais do complexo uma série de relevos que ainda não havia sido publicada.
Um deles retrata um ser humano cercado por animais e plantas, numa composição que especialistas descreveram como reminiscente de iconografia paradisíaca. O relatório oficial, publicado no Journal of World Prehistory em 2021, usou linguagem cuidadosa, mas a implicação estava clara. Alguém, 12.000 anos atrás, no mesmo período e na mesma região geográfica onde a ciência localiza a origem da agricultura humana, esculpiu em pedra a imagem de um jardim. Agora, o fato que poucos conhecem sobre os rios. Em 1996, o geólogo Farouk El-Baz, o mesmo cientista egípcio-americano que auxiliou a NASA no planejamento das missões Apollo, utilizou imagens de radar de satélite para identificar um rio subterrâneo fossilizado sob o deserto do Kuwait e da Arábia Saudita. El-Baz chamou esse sistema de Kuwait River. Esse rio, agora morto, corria de oeste para leste, atravessava o que hoje é o Kuwait e desaguava no Golfo Pérsico, exatamente onde Zarins havia previsto que o Pison deveria estar. El-Baz nunca afirmou ter encontrado o rio bíblico, mas a correspondência geográfica é precisa demais para ser ignorada. O segundo fato pouco conhecido vem das tábuas cuneiformes assírias. Em 711 a.C., o rei Sargão II, não confundir com o Sargão de Acade, mais antigo, registrou em tábuas de argila a descrição de um jardim dos deuses localizado ao norte da confluência do Tigre com o Eufrates. A descrição inclui 4 cursos d'água, árvores frutíferas abundantes e a presença de criaturas guardiãs, seres com asas e chamas. A iconografia assíria de querubins não é metafórica. É uma representação de guardiões de jardins reais, guardiões de espaços sagrados. Sargão II não estava inventando teologia. Estava descrevendo uma tradição geográfica que sua civilização herdou de povos ainda mais antigos. E aqui mora a camada mais perturbadora de toda essa investigação. Em 2022, uma equipe interdisciplinar da Universidade de Harvard e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva publicou um estudo genético sobre as populações humanas do Oriente Médio há 10.000 anos. Os dados de DNA antigo indicam que existe um gargalo genético, um ponto de dispersão localizado precisamente na região da antiga Mesopotâmia Sul, o mesmo local onde Zarins havia proposto que o Éden estaria submerso. Em outras palavras, a genética sugere que um grupo relativamente pequeno de humanos, naquela região específica, foi o ponto de partida para uma expansão populacional significativa que se espalhou pelo Oriente Médio e além. Não é prova do Éden. Nenhum cientista responsável diria isso. Mas é um conjunto de dados, geológicos, arqueológicos, genéticos, textuais, que convergem para o mesmo ponto no mapa, com uma consistência que exige, no mínimo, atenção séria. Marcos Aurélio Ferreira tem 43 anos e nasceu em Belém do Pará. Filho de um pastor batista e de uma professora de história, Marcos cresceu numa casa onde a Bíblia e os atlas geográficos dividiam a mesma prateleira. Aos 16 anos, ele decorou de memória os versículos de Gênesis que descrevem o Éden. Aos 30, trabalhando como guia no Museu do Estado do Pará, ele descobriu que os mapas que conhecia de cor não correspondiam a nenhum lugar real que alguém havia localizado. Isso o incomodou profundamente. Em 2022, Marcos usou as economias de 12 anos de trabalho para embarcar numa viagem ao Iraque e à Turquia, não como pesquisador, não como turista, como alguém que precisava ver com os próprios olhos. Ele me contou, numa videochamada de Belém, o que sentiu ao chegar às margens do Tigre, no sul do Iraque, perto da cidade de Basra. O calor era físico, disse ele, não metafórico. O ar tinha textura, seco, pesado, carregado de areia fina que entrava pelos dentes. O rio corria lento, barrento, quente, e Marcos ficou parado na margem por um longo tempo. Eu olhei para aquela água e pensei, essa água existia antes da minha religião, antes dos meus avós, antes de tudo que eu chamo de sagrado. E ela continua aqui. Quando chegou a Göbekli Tepe, na Turquia, e viu os pilares esculpidos com animais, os mesmos animais que Adão teria nomeado, Marcos tirou uma foto e ficou em silêncio. Não rezou, não chorou,
Ele simplesmente olhou. Às vezes o sagrado não pede palavras, ele disse. Às vezes ele só pede que você pare e reconheça que existe algo maior do que a sua explicação. O Golfo Pérsico guarda segredos que ninguém ainda teve coragem de procurar de forma sistemática. Isso não é retórica. É um problema logístico e político real. A região do fundo do Golfo, onde Zarins localizou os rios extintos, está parcialmente em águas territoriais do Irã, do Kuwait, da Arábia Saudita e do Iraque. Uma expedição arqueológica subaquática de larga escala exigiria um nível de cooperação internacional que, na prática, ainda não existe. Mas isso não significa que a ciência ficou parada. Em 2023, pesquisadores do King Abdullah University of Science and Technology, na Arábia Saudita, utilizaram tecnologia de sonar de alta resolução para mapear o fundo do Golfo Pérsico com uma precisão sem precedentes. Os resultados, ainda parcialmente confidenciais, confirmaram a existência de estruturas no leito marinho que os pesquisadores descreveram como anomalias de origem não geológica, o que, na linguagem cuidadosa da ciência, pode significar muita coisa, ou nada. Mas é suficiente para que as escavações subaquáticas planejadas para 2025 e 2026 incluam essa área como prioridade. Göbekli Tepe, por sua vez, continua entregando surpresas. Apenas cerca de 5% do sítio arqueológico foi escavado até hoje. O restante ainda está sob a terra, preservado por séculos de sedimentação. As escavações em andamento, coordenadas pelo Instituto Arqueológico Alemão, em parceria com o Ministério da Cultura da Turquia, encontraram entre 2021 e 2023 pelo menos 3 novas câmaras subterrâneas ainda não abertas ao público. O que há dentro delas ainda não foi revelado completamente. Aqui está uma curiosidade que raramente aparece nas discussões populares sobre o Éden. O texto de Gênesis menciona que no jardim havia árvores cujos frutos eram agradáveis à vista e bons para comer. Uma dessas árvores era a árvore da vida, e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pesquisadores da Universidade de Haifa, publicando em 2017 no Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, identificaram que o figo selvagem, Ficus carica, é a espécie mais provável associada ao fruto proibido, não a maçã, que é uma invenção iconográfica europeia medieval. O figo selvagem cresce abundantemente no sudeste da Turquia e na Mesopotâmia. Göbekli Tepe está cercado de figueiras selvagens. Outro detalhe que passa despercebido, a palavra hebraica cherubim, os seres que, segundo Gênesis, foram colocados para guardar a entrada do jardim após a expulsão, não tem origem clara no hebraico. A maioria dos linguistas acredita que é um empréstimo do acádico caribum, que designava figuras guardiãs posicionadas na entrada de templos e jardins reais mesopotâmicos. Não seres celestiais etéreos, mas guardiões físicos, esculpidos em pedra, colocados na porta de lugares sagrados. A arqueologia da Mesopotâmia está cheia deles. E, finalmente, a curiosidade mais desconcertante de todas. Em nenhum texto antigo, nem no hebraico, nem no sumério, nem no assírio, o Éden é descrito como um lugar no céu. Sempre é descrito como um lugar na terra, com rios, com solo, com animais, com temperatura, com textura. Um lugar que existia, que talvez ainda exista, 30 metros abaixo da superfície de um golfo que cheira a sal e petróleo, onde barcos de pesca modernos passam todo dia sem imaginar o que está sob seus cascos. Existe uma tendência humana muito antiga de colocar o sagrado fora do alcance, no céu, no futuro, numa dimensão espiritual que olhos comuns não podem ver. É mais confortável assim, porque o que está fora do alcance não pode ser encontrado, e o que não pode ser encontrado nunca pode decepcionar. Mas e se o sagrado tiver coordenadas? E se o paraíso perdido não for uma metáfora para a inocência da infância ou a pureza de uma outra vida, mas um lugar real, com solo fértil e escuro, com 4 rios que um dia correram juntos, com animais que habitavam uma planície que o mar depois engoliu? Essa possibilidade muda alguma coisa na fé de quem crê? Marcos Aurélio, de volta a Belém depois de sua viagem, disse que sim.
que mudou, mas não da forma que ele esperava. Ele pensava que encontrar evidências físicas do Éden iria diminuir o mistério, transformar o sagrado em turístico, o divino em geológico. Não foi isso que aconteceu. Foi o contrário, ele disse. Quando eu percebi que aquele lugar pode ter existido de verdade, que aquelas pessoas antigas podiam estar descrevendo uma memória real, o sagrado ficou maior, não menor. Porque agora ele tem peso, tem cheiro, tem rio. Há algo profundamente humano na busca pelo lugar de origem. Todas as culturas têm uma versão disso, um jardim, uma ilha, uma montanha, um tempo em que o mundo era inteiro. Os gregos tinham o Elísio, os hindus tinham Shambhala, os celtas tinham Tir Nanog. Os povos indígenas da Amazônia falam de uma terra sem mal que existe além das árvores mais antigas. Talvez não sejamos criaturas que inventam paraísos porque somos ingênuos. Talvez sejamos criaturas que lembram, confusamente, fragmentariamente, através de gerações e línguas e séculos, de um lugar que existiu. Um lugar que perdemos não por pecado, mas por geologia, pela lenta, inexorável subida do mar que cobriu a planície fértil onde nossos ancestrais mais remotos aprenderam pela primeira vez a plantar. E se for assim, se o Éden foi real e foi perdido, e está esperando no fundo de um golfo que ainda não temos tecnologia suficiente para escavar completamente, então a história não acabou. Ela está apenas submersa, e a maré, um dia, pode mudar.